Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais um resumo de sermão, baseado em 1 João 1, 8 a 10. A simples verdade. Como sempre, eu peço para vocês, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição no canal, sinalize com o sino para quando tiver um novo sermão a ser divulgado no YouTube, você receba, uma mensagem avisando, e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que a mensagem toque e atenda e alcance outras vidas. Esse é o meu projeto, esse é o meu objetivo. Creio que também, com tempo, com certeza, esse é o seu projeto, é também a sua intenção. Fazer com que mensagens boas cheguem ao coração de muitas pessoas. Que bom, legal. A simples verdade. Vocês já sabem que eu, dentro do meu propósito, dentro do meu ministério, eu clamo por virtudes, muitas virtudes, e são muitas mesmo. E entre elas também a virtude e verdade, né? E às vezes a gente tem um hábito de, na nossa rotina, no nosso dia a dia, quer seja na vida secular, acadêmica, nos nossos relacionamentos sociais, ou até mesmo na vida eclesiástica, que é a nossa, né, o nosso desenvolvimento da nossa religião, nós temos, às vezes, falamos coisas que você acha que é verdade, ou às vezes fala com uma tanta um tanto, como eu falo assim, de maneira tão coloquial, tão simples, tão corriqueira e tão rotineira, que acaba cometendo certos deslizes, aquelas pequenas mensagens que nós emitimos, que são, na realidade, mentiras, inverdades. A gente não pode querer aqui tentar escamotear, transformar uma palavra em outra. Verdade é verdade. Mentira e não verdade são mentiras e não verdades. Aí vocês poderiam me perguntar assim, mas pastor, você está chamando a gente de mentiroso? Ai, é complicado não mentir. Eu estou chamando até a mim mesmo de mentiroso, porque de vez em quando uma pessoa te pergunta, e aí, como é que você está? Aí você fala assim, não, tá tudo bem. Aí começa a tossir e começa a se, depois se lamuriar, e na realidade tá, né, a gente não tá doente, você diz, não, tô mais ou menos, tô aqui com a virose, ela tá querendo me perseguir, mas eu Deus me livre dela. Essa seria a verdade. Não dizer, não, tá tudo bem, o olho vermelho, né, o nariz cheio, né, catarrando, como a gente fala assim. E sim, claro, estou de certa forma brincando um pouco com vocês, mas isso, nessas pequenas coisinhas. E claro, vou falar também sobre outros pontos que nos chamam a atenção, porque nós, infelizmente, nós temos o hábito de mentir com palavras, nós temos o hábito de mentir com o nosso olhar, nós temos o hábito de mentir com o nosso silêncio, nós temos o hábito de mentir com as nossas atitudes, e aí vai. Quantas vezes eu posso perguntar para vocês, se vocês não realizam, não fazem isso, glória a Deus e aleluia. Vocês vão sempre me ver falando assim, glória a Deus e aleluia. Vocês estão melhores do que eu? Graças a Deus, esse é o meu intento, que vocês sejam melhores do que eu com relação a isso aí. Mas de vez em quando a gente comete essas pequenas falhas. E qual é essa falha, pastor? É aquela assim, sabe? Diga que eu não estou no telefone. Você está dentro de casa, o telefone toca, a pessoa atende, você diz que eu não estou. Ou alguma pessoa bate na sua porta e você fala aí que eu não estou em casa, não, não é? Não faz isso. E além dessas pequenas mentirinhas, que às vezes saem, são pequenas mentirinhas, mas deixam de ser mentira? Não deixam, né? Ah, e aí, rapaz, você vai estar lá, nós vamos nos reunir no final de semana lá, o pessoal da faculdade, do antigo grupo, e aí você pode ir, não, rapaz, não vou não, estou com um compromisso importante, e na realidade você não quer ir mesmo, e aí inventa, às vezes até inventa quase que, né, sabe, que nós sai quase que espontâneo dos nossos lábios, sai espontâneo, dizendo, não, eu estou com um compromisso, que na verdade não existe um compromisso. Daí você, em vez de dizer, rapaz, não, não vou, tô,
não tô muito interagindo com a turma, ficaria sem graça, eu estaria lá indisposto, não é a minha intenção de atrapalhar vocês e também não estou interessado. Essa seria a verdade. E aí, outras situações eu poderia colocar para vocês aqui, de pessoas que nos chamam para fazer coisas e que nós dizemos que não podemos ir por motivos que na realidade não são reais, não são válidos. Ora, e aquilo que não é real e que não é válido é um inválido, ou é um inadequado, ou que é irreal e, portanto, é mentira, né? Então não podemos trabalhar dentro dessa linha. Esse texto ele fala muito sobre isso, sobre a gente se apegar em falar e falar a verdade, multiplicar a verdade. Eu sei, eu não tenho aqui a ilusão de que falar a verdade em 100% do tempo da nossa vida, das coisas que nós fazemos, não é fácil às vezes. Às vezes eu me pego falando coisas e fico tentando me corrigir depois, claro, de imediato, que sai no chamado no automático de nossa vida, saem coisas que não são adequadas dos nossos lábios. Saem verdades, e a gente tem que estar corrigindo e pensar em corrigir isso. Isso é bom, principalmente bom para o evangelho, bom para a gente que tem pedido. E eu tenho clamado por virtudes a Deus praticamente todos os dias, e eu peço entre essas virtudes, eu peço a verdade, ela esteja dentro do meu coração, na minha mente e, obviamente, associada ao meu espírito, para que saia de mim e dos meus lábios coisas boas e coisas que agradam o coração de Deus. E se a gente não tiver essa preocupação de nos vigiar, vai acontecer, infelizmente, né? Vai acontecer. Isso eu digo não é só por mim, olhar para mim mesmo. Eu vejo pessoas ao meu redor, pessoas que eu pergunto certas coisas e elas respondem. E eu sei que o que ela respondeu, assim, a gente sabe mesmo, né? A gente tem conhecimento das coisas, às vezes. Sei que a pessoa está mentindo para mim. Eu fico olhando, às vezes, não sei se dá vontade de dar risada ou se fala. E às vezes eu falo, mas camarada, não, você não estava lá. Você não estava lá em tal lugar, você disse que estava em outro lugar, mas você estava naquele lugar lá, e a pessoa fica às vezes. Eu falo, não se constranja, né? Não precisa disso. Fala a verdade para mim, fique tranquilo. E assim, eu quero dizer também para vocês que às vezes a verdade, falar a verdade na cara da pessoa, né? Na dura, né? Ou você falou a verdade na dura com a pessoa ficou entristecida. É claro que há uma necessidade de ter cuidado daquilo que você fala e a forma que você fala com a pessoa, mesmo que seja a verdade, mas há uma necessidade de você, dependendo de que tipo de informação de que notícia é que você vai dar para uma pessoa, você tem que ficar, né, fazer um certo trabalho prévio antes. Isso também é você amar a pessoa que está diante de você e você vai chegar assim, por exemplo, ó, teu tio morreu. Que é isso, né? Assusta. É verdade, claro que eu estou dizendo que numa situação de verdade, é uma verdade. Você não chega na casa de uma pessoa que às vezes até que tem algum problema cardíaco, tem algum problema de sensibilidade, de pressão alta, alguma coisa, chega lá e, ó, velho, teu tio morreu. Não é assim que a gente fala, né? A gente vai, tem que ir com muito cuidado, né? Chegar, conversar com a pessoa, falar, né, lembrar o fato, a situação que a pessoa está e aí, obviamente, dar a notícia. Também esconder que isso aconteceu, Deus nos livre e guarde, mas essas coisas acontecem na vida de todos nós. Nós temos parentes de várias idades, de várias, né, hierarquias ao nosso redor e as coisas podem acontecer. Não é o fato também de você assim, como é que eu falo agora com o meu, com o meu amigo lá que o tio dele morreu? E agora, o que eu faço? Rapaz, vou mentir para ele, não vou dizer não. Vai mentir? E a palavra é essa, vou mentir para ele, não vou dizer não? Também está errado. A informação tem que chegar à pessoa. A pessoa lá, eu sei que às vezes a notícia é pesada, é difícil, e outras notícias, mais outras também tem dificuldade de se apresentar notícias. E isso também é uma forma de dizer para vocês que muitas pessoas mentem porque a informação e a notícia é ruim e ela não quer passar de imediato. É claro que tem, como falei, tem que como contornar e fazer alguma coisa, mas tem que falar. Tem que falar porque a pessoa merece a verdade. A pessoa precisa saber o que aconteceu.
para que ela viva o luto da situação, o que for nessa situação. Mas a verdade, a simples verdade, ela é muito mais importante do que as mentiras elaboradas que uma hora vão cair, vão atrapalhar a sua vida como pessoa e vão atrapalhar a vida daquela pessoa que também teve essa informação equivocada. Nós não desejamos isso, desejamos mesmo é falar a verdade. Clamemos a Deus por uma virtude chamada verdade, adentrando em nosso ser, no corpo, na alma e no espírito, e nos ajudando a trabalhar com isso, que, como eu disse, nem sempre é tão fácil. É possível viver na plena verdade o tempo todo? Ora, possível é. Assim como a gente fala assim, é possível, pastor, a gente se converter e nunca mais errar e falhar diante de Deus? Possível é, senão Deus não nos pediria tal coisa. Mas é fácil, pastor? Fácil não é. Também isso é verdade. Não é fácil ficar pleno na cristandade, perfeito diante de Deus. A realidade a gente até brinca assim: ah, se eu fosse perfeito, já tinha sido levado para o reino dos céus, já tinha sido, né, puxado para o reino dos céus. E às vezes a gente tem as nossas dificuldades, as nossas quedas. O que eu quero passar para vocês é a ideia de que a gente tem que procurar a verdade o tempo todo dentro do nosso jeito de ser e de realizar as coisas. E como eu comecei no início, o que nós temos que cuidar da verdade, ela inicia com os pequenos atos, as pequenas falas. Se alguém te perguntar uma coisa, olha, você pode me emprestar um dinheiro? E você diz, não, eu não tenho. Se você tem, diga, eu não posso te emprestar. Embora eu tenha o dinheiro, ele está comprometido com as minhas despesas mensais, ele está comprometido com as coisas que eu tenho que fazer. Está planejado para tal, mas você não disse que não tem, você disse que tem e não pode. A pessoa às vezes passa na rua, a pessoa te pede um dinheiro, às vezes as pessoas pedem muitos pedidos. Não é só no Brasil, em todo lugar do mundo tem pessoas que pedem as coisas. E a pessoa te pede, você fala assim, e aí, ô, me dá aí um centavinho. Você fala, não, eu não tenho dinheiro. Não diga que não tem dinheiro. Diga que não vai dar. Não, não posso te dar, não vou te dar, não quero te dar. Diga a verdade. Mesmo você fica zangada. É, a gente tem, sabe, agora tem a forma de responder, né? Você fala, "Ah, não vou dar, não, não é assim, né? Você fala na tranquilidade, na paz, diz, não, não, hoje não, ou se for o caso, você não quer dar naquele dia, hoje não, ou não vou dar, outro dia te vê isso. Dê uma resposta que é válida e que é verdade, que é muito melhor. A gente observa também que as pessoas, elas costumam pegar, sabe, essa forma de falar as coisas e querem levar de qualquer maneira. E isso também não é possível. A gente tem, como eu falei, tem que buscar estar esmerando dentro do nosso coração, passar sempre a mensagem que é a mensagem da verdade. E por que isso? Principalmente, eu digo mais para as pessoas que são já cristãs, mesmo pessoas convertidas, estão na igreja, que já tem tempo de igreja, e para vocês, para a gente que é evangélico cristão e que segue a Cristo Jesus, não cabe isso. Não cabe. Cobre-se, meu irmão. Cobre-se. Cobre-se a você mesmo. Não fique esperando os outros te cobrarem. Não. Cobre a você mesmo. Falei errado. Epa, me perdoa, não é isso que eu quis dizer, não. Fale a verdade de imediato. Peça desculpa às pessoas. Peça perdão. Com certeza isso também é válido e é interessante. Falar a verdade também passa por simplesmente falar a verdade. Desculpa a cacofonia, mas é a verdade. Então, se você, assim, se você não tem certeza de uma coisa, você recebeu uma informação, você recebeu um WhatsApp, você recebeu um e-mail, você recebeu uma mensagem, você recebeu até uma foto com coisas dizendo lá, né? E às vezes é um problema que nós temos tido frequentemente, e nesses tempos agora, com as mídias populando diante de nós, a informação sai. Eu estou gravando isso aqui agora. Quando eu estiver divulgando esse vídeo, ele vai chegar daqui para a Itália, França, Japão, Israel, China, Chile, Colômbia, onde for no mundo, no bairro vizinho, numa outra cidade do nosso país, Brasil, chega rapidinho. Então, se eu recebo uma informação dizendo uma coisa sobre, sei lá, sobre o prefeito da minha cidade, ou sobre o governador da minha cidade, ou sobre uma pessoa conhecida, um cantor, e aí está dizendo lá que aquela pessoa fez isso, 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 e você replica isso sem confirmar se é verdade ou não, tá mentindo. Ah, mas pastor, não fui eu que fiz.
mas você apoiou, você não teve a preocupação de olhar se é verdade mesmo ou não. Até uma informação mais simples. Uma pessoa chega para você, às vezes chegam brincando, e no Brasil nós temos muito isso, as brincadeiras, e às vezes algumas brincadeiras que são, desculpa dizer, são sem graça. A pessoa chega para você e fala assim: ah, tu lembra de fulano? Morreu, e às vezes não morreu. A pessoa brincou com você por algum motivo. Aí você pegou aqui, tomou um susto, e aí o cara foi chamar a pessoa, sei lá, uma mulher, um homem, te deu a informação, ia corrigir depois, mas só que ele saiu, porque alguém chamou ele, aí você fala, daqui a pouco você anda um pouco mais adiante, né? Confiou na conversa daquela pessoa que fez uma brincadeira com você, disse: ah, fulano de tal morreu. E você não confirmou. Sabe, a gente tem que tomar esse cuidado, porque aí você fala, morreu, já imaginou você tá sabe, às vezes tem problemas que amontoam em cima um do outro, você dá o azar, que nem acredita em sorte em azar, mas você arranca e pega o problema e arrasta esse problema para uma outra pessoa. Você chega na casa, sei lá, do pai da pessoa e diz: olha, e aí, como é que vocês estão aí? Estão conversando o quê? Não, o fulano e tal não morreu? Já imaginou o impacto, o problema que você pode conseguir, porque passou a informação sem equilatar ela, sem conferir a informação? Tenha cuidado com isso. Né? Vamos tentar, sabe, observar se aquilo que nos foi dito, nos foi passado por e-mail, por WhatsApp, se as mensagens que nós estamos ouvindo, até mesmo mensagem de sermão, se é verdade. Porque, como eu tenho dito também em outros sermões meus, tem gente que chega no púlpito, chega lá e solta cada profetada. Aí quem não sabe o que é profetada são profecias falsas, né? Soltam uma profecia falsa e as pessoas que estão ali ouvindo acreditam naquilo e consideram aquilo como verdade. Daqui a pouco a pessoa fala assim: daqui a 5 dias a lua vai trincar e vão cair pedaços da lua no mundo, e a pessoa vai ficar desesperada e sabe-se lá o que vai acontecer. Então não se fala também em profecias sem ter a condição adequada de leitura da palavra e daquilo que é confirmação de uma profecia. E também se você é ou não é profeta. Eu, por exemplo, a minha linha de dons na questão de ministério, na questão eclesiástica, na questão do cristianismo, eu sou mestre e pastor. E eu não vou me meter com profecias, porque não é o meu dom. Então, sabe, você falar de coisas que não sabe e falar de coisas que você não tem certeza é mentira, é inadequado. Vamos fugir disso aí. Qual o título do sermão? A simples verdade. É isso que nós temos que buscar para cada um de nós. Existem ainda outras pessoas que mentem tanto, e aí, pessoal, não é só lá na sociedade, não é só, tem cristão, tem evangélico, cristão, tem católico, tem budista, tem hinduísta, tem espírita, tem de todas as religiões, tem, né? Tem da Umbanda, tem de todas essas religiões, tem gente que mente, que gosta, sabe ter o tipo de pessoa. E claro que toda vez que eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas assim, eu já encontrei com várias, aquelas com as quais eu tinha intimidade, eu falei: rapaz, para com isso, tudo que você está falando é mentira, isso fica sem graça, né? Porque agora se você me falar uma verdade, eu não vou nem acreditar, porque você mentiu tanto, a pessoa mente tanto que acostuma, vira hábito, aí chega num lugar, e aí, vai tomar café? Não, não pode tomar café não, porque eu tô gripado, não tem nada a ver a gripe com café, não quer tomar café, às vezes porque tá sem o dinheiro para pagar o café. Ô, dia, não, eu tô sem dinheiro, cara, não posso tomar café hoje, eu não posso lanchar. A verdade, às vezes, ela é muito mais simples, ela é muito mais suave, deixa seu coração muito mais leve. Mas tem gente que insiste tanto em mentir que uma hora começa a mentir para tudo que ninguém mais vai acreditar. E isso, como eu disse, é ruim, traz coisas ruins para nós. Existem outras situações em que eu tento, assim, eu quero falar com vocês com a maior tranquilidade possível, que é assim: às vezes a gente mente, como eu falei, ninguém está livre. Somos seres humanos, pressionados às vezes pela sociedade, por muita situação, muita informação, e às vezes deixamos de escapar coisas que saem dos nossos lábios que não são verdade, e certamente isso não nos atrapalha. Mas lembrou que cometeu esse erro, lembrou da mentira, ei, lasqueira. Olha o que eu falei, às vezes assim, você falou um horário de uma coisa que você se equivocou, que é um erro mesmo, não é nem uma mentira em si, mas você errou, mas errou. Vai lá e corrige o erro. E se for realmente mentira, corrija a mentira. Peça perdão à pessoa e peça perdão a Deus.
Deus não gosta disso. E tem um detalhe muito importante em tudo isso, nesse sermão, que se chama a simples verdade. Tem uma coisa muito simples nesse sermão, que é bem simples mesmo. Ninguém engana a Deus. Não tem como. Não adianta você querer mentir para as pessoas e achar que vai mentir para Deus. Isso não existe. Deus lê a pessoa, Deus nos lê no profundo de nossa alma. Ele entende como é que está o nosso corpo, a nossa alma, que é a nossa mente, e o nosso espírito está conectado com Ele. É assim que é, então não dá. Então vamos parar com esse tipo de coisa. Eu peço para vocês atentem para essa simples verdade que a gente tirar dos nossos lábios, do nosso olhar, do nosso jeito de ser e de agir, sempre com o máximo ou com a verdade, com o pleno da verdade. Esse é o nosso objetivo. E clame sim, clame por essa virtude dentro das suas orações, clame a Deus para que Ele derrame verdade no seu cálice de vida. Eis aí a minha mensagem de hoje. Muito obrigado pela sua paciência e também pela sua audiência. Certamente peço, deixe o like, faça a sua inscrição, sinalize no sino, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo.